Deus. Amém. Graça e paz a todos. Bom dia, em nome de Jesus. Amém. Assim também como aos irmãos que estão em casa. Louvado seja Deus. É um grande privilégio estar aqui com os irmãos, com as irmãs, para cultuarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz em substituição de cada um de nós, né? Amém. Louvado seja Deus. Esse culto é para Ele, é para a glória dele. Verdade. E nós temos, esses últimos dias, meditado, segundo a graça de Deus, no Evangelho de Lucas, e tem sido muito bom, pelo menos eu testemunho isso. Tem sido muito bom aprender as palavras de Jesus. Amém. Alguém mais crê assim, irmãos? Glória a Deus. Amém. Irmão Laércio está feliz com isso, né, irmão Laércio? Amém. Louvado seja Deus. Então, hoje nós estaremos dando continuidade em Lucas capítulo 14. Lucas 14, verso 16. Os irmãos que estão em casa, Lucas 14, 16. Louvado seja Deus, onde nós encontramos a parábola do grande banquete. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Convido você para ficar em pé comigo, para nós fazermos essa leitura, em reverência, talvez, a esse momento, né? Em nome de Jesus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Amém? Amém. Oremos, igreja. Pai querido, justo, santo e fiel, bondoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por essa manhã estarmos reunidos aqui para aprender mais de sua santa palavra. Pedimos que venha a inspiração do Espírito Santo sobre nossa vida, tanto para pregar quanto para sermos bons ouvintes, e que não fique nenhuma brecha desta verdade sem conhecimento. Tudo seja descortinado, tudo seja visto, ouvido e compreendido por todos nós nessa manhã, Pai. Pois só assim a verdade será plena e a firmeza será plena em fé. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Amém, queridos? Então, para compreender esse texto, irmãos, nós precisamos fazer um panorama de todo esse capítulo. Amém? Mais precisamente, a partir do verso 12. No início desse capítulo, né, irmãos, nós encontramos ali Jesus sendo convidado para ir à casa de um fariseu. E ao chegar ali, sendo um sábado, um homem, que algumas Bíblias chamam de homem hidrópico, ou um homem inchado, um homem que tinha um problema de saúde sério, de retenção de líquidos. Esse homem inchado, ele chega ali buscando cura em Jesus. E Jesus pergunta aos fariseus, às pessoas presentes: é lícito curar no sábado? E eles não respondem, eles ficam calados. E depois Jesus cura o homem, despede o homem e pergunta de novo para eles: vocês me digam, se um boi ou até mesmo o filho de vocês cair num buraco, vocês não vão lá resgatá-lo só porque é um sábado? E eles mais uma vez ficam calados. E o fato deles ficarem calados demonstra, irmãos, que eles não compreendiam o propósito do sábado.
O sábado foi feito para o homem descansar naquele dia e para que aquele dia fosse um dia especial de dedicação a Deus. Mas eles estavam levando o sábado já há décadas como sendo um ato legalista ou um cerimonial, um ritual de comportamento, né? Eles estavam simplesmente sem fazer nada aos sábados e o que faziam escondidos, como se Deus não estivesse vendo, né? E aí é óbvio que curar no sábado era lícito. Por quê? Porque a cura ia para a glória de quem? De Deus, que é o Senhor do sábado. Então, nós continuamos na leitura e o Senhor, lembre-se, ele estava num banquete, ele tinha sido convidado para a casa de um fariseu, ele estava rodeado de pessoas. A Bíblia diz nesse capítulo também que Jesus estava sendo examinado, né? As pessoas ficavam observando tudo que ele falava, tudo que ele fazia. E Jesus, que era um pregador e o maior, e o sumo pregador do Evangelho, que é ele próprio, ele sendo o verbo vivo, ele não perdeu a oportunidade de pregar o Evangelho e de ensinar, né? Amém. Então, irmãos, Jesus começa a falar para aquelas pessoas que tão atentamente estavam observando a vida dele naquele momento. E Jesus fala sobre diversos aspectos a respeito de humildade. Jesus ensina a respeito de humildade. Ele ensina que, por exemplo, quando você chegar num determinado banquete, numa determinada cerimônia, num casamento, numa reunião, não sente nos primeiros assentos, fica sentado lá no final, porque se o dono da festa te chamar e você vier a ser honrado, sendo chamado para ir lá para frente, você não passará a vergonha de estar sentado na frente e o dono da festa dizer: chegou alguém mais honrado que você, cede o teu lugar, né? E aí ele ensina sobre o princípio de humildade, que ele fala ali: assim, aquele que se humilha será exaltado, né? Não confunda com os humilhados serão exaltados, porque esse versículo não existe. Os humilhados serão exaltados. Esse versículo não existe. O versículo correto é: aquele que se humilhar, ou aquele que se humilha será exaltado. E Jesus ensina isso, por quê? Porque ele está ensinando o princípio de humildade, irmãos, dizendo o seguinte: olha, se você procura ser humilde em tudo, quando Deus ou quando os homens quiserem te exaltar, você será exaltado. Você não precisa buscar isso sentando nas primeiras cadeiras. Amém, amém, irmãos? E aí nós chegamos no momento em que Jesus começa a falar, no verso 12, como eu havia dito, sobre princípios de retribuição, ou o que chamamos de retribuição divina. Você que está aqui nessa manhã, você que está em casa, vocês sabiam, irmãos, que no final de todas as coisas, lá no juízo final, Deus ele irá retribuir a cada pessoa que já viveu, que já existiu nesse mundo, segundo cada um, segundo as suas obras. Amém. Alguns que praticaram e viveram para o mal vão receber, né, a retribuição ou o juízo pelo mal que fizeram. Não confunda com céu e inferno, porque ainda não é um momento de céu e inferno, não tem nada a ver. Essa retribuição, na verdade, é um pagamento, né, que o Senhor Jesus, ele chama de recompensa, que virá quando? Na ressurreição dos justos. Na ressurreição dos justos, ok? No juízo final, num determinado tempo, os justos irão surgir para receber a retribuição que fizeram. E nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, que diz assim, Jesus falando, ele diz: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, você pode até ser nascido de novo, você pode até ser salvo, mas sabe aquele momento em que você olha assim e diz: eu vou fazer o mal? Eu decido fazer o mal agora. Eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou errado, eu decido fazer o mal. Deixa eu lhe dizer muito abertamente: primeiro você vai colher aqui, depois, no dia da ressurreição, esse mal que você praticou, ele vai ser lembrado. Amém. Como vai ser isso? Eu não quero nem entrar. Isso é um assunto muito sério.
e requer muito tempo de estudo. Mas isso é muito sério, irmãos. Tudo o que fizermos, cada obra, cada ato, será lembrado. Verdade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aí, quando Jesus ensina esses princípios de retribuição, lembre-se, ele está onde? Ele está num banquete. Tem várias pessoas presentes ali. E aí o que acontece? Alguém fala em voz alta, né? Dizendo, né? Vai comigo para o verso 15. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, ou seja, um homem gritou, falou alto: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Por que esse homem diz isso? Depois que Jesus ensina sobre retribuição, né, como eu acabei de falar, é importante saber por que Jesus ensinou, ou como Jesus começou a ensinar sobre retribuição, né, sobre a ressurreição dos justos. Anteriormente, nos versículos anteriores, Jesus que estava lá no banquete, ele olha para o Senhor, o anfitrião, o dono da festa, e ele diz assim para ele: olha, quando você fizer um banquete, não convide os seus vizinhos, as pessoas ricas, os seus primos, os seus parentes. Pelo contrário, convide os pobres, os aleijados e aqueles que não têm com que te retribuir. Amém. Porque dessa forma, Deus vai, na ressurreição dos justos, retribuir você pelo que você fez. Amém. Ou seja, Jesus está dizendo, quando você fizer uma festa, aqui quem está aqui presente, levanta a mão, diga amém. Amém. Jesus está falando o seguinte, preste bem atenção. Ele não está falando só com aqueles fariseus, ele está ensinando para nós também. Ele está dizendo, quando você fizer uma festa de aniversário, quando você fizer um churrasco, quando você fizer uma comemoração de 15 anos, quando você fizer uma festa, um banquete, não convide as pessoas que podem retribuir o convite. Convide os pobres e os aleijados na rua, porque no juízo final, ou na ressurreição dos justos, você vai receber pelo que você fez. Aleluia. Agora olha para mim, irmãos, quem é que quer encher a casa de mendigo? Quem é? Vai para casa pensando nisso. É melhor, né? Porque nós não queremos. Não é fácil, mas é o que ele está ensinando. Verdade. Só que quando Jesus fala isso, irmãos, ele está na verdade aguçando, chamando a atenção daqueles que estavam presentes para que ele ia começar a falar. E é esse o panorama que leva até a parábola do grande banquete, né? Porque quando Jesus diz assim, convide os pobres e na ressurreição você vai ser retribuído por isso. Aí alguém lá no meio daquele banquete, no meio daquela ceia, brada, grita em voz alta, dizendo o quê? Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Amém. Estão me entendendo? Amém. Aí Jesus, quando ele ouve isso, aí ele cita a parábola. Vamos aprender? Amém. Verso 16. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Um certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Perceba que o versículo começa com uma referência à resposta de Jesus. Foi o grito daquele homem, ok? Que fez com que Jesus, em resposta, citasse essa parábola. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Então vamos lá. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Nós vemos aqui que o Senhor que prepara esse grande banquete representa o próprio Deus. Alguém está me entendendo, irmãos? Amém. Esse Senhor que Jesus está citando nessa parábola representa o próprio Deus. A partir daí, você começa a compreender a parábola. Verso 17. Quando tudo estava pronto, o banquete, a festa, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Louvado seja Deus. Era costume, irmãos, na época, quando alguém ia servir um banquete, uma festa, um casamento, né? Era comum que o convite fosse feito
semanas antes. Era um costume cultural naquela época. Então, digamos, 3, 4 semanas antes, às vezes até mais de um mês, a pessoa recebia aquele convite. Olha, eu vou fazer uma festa, ok? E você é convidado. Eu vou fazer um grande banquete e quero honrar você. Eu quero você como convidado dessa festa. A pessoa, tudo bem, eu estarei lá. E aí, também era costume que quando chegasse o dia da festa, depois que as comidas estivessem prontas, as bebidas separadas, a festa completamente pronta, um mensageiro ia até cada convidado pessoalmente dizendo: venha que o banquete está pronto. Então isso era o costume da época, e Jesus está usando isso como parábola, explicando para pessoas que entendiam porque elas viviam inseridas nessa cultura. Amém. Então, verso 18. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Algumas Bíblias com uma tradução um pouco mais antiga tem peço que me considere por excusado. Então, já ajudando você a compreender esta linguagem, né? Peço que me desculpe. Sinto muito, é a mesma coisa. Verso 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, verso 20: acabei de me casar e não posso ir. Então vamos entender, né, irmãos? Vamos compreender. Veja só, o Senhor da festa enviou o convite antecipado. Depois enviou um mensageiro dizendo: a festa está pronta, pode vir. E um por um dos convidados, aqui simbolizado por esses 3, acabaram dando desculpas para não ir ao banquete, para não ir à festa. Então nós vemos aqui que esses convidados, eles desprezaram o convite. Diga comigo: o convite foi desprezado. Precisa atentar para isso, meu irmão. Você precisa atentar para isso, para que você entenda a palavra. Então vamos lá, vamos ver essas desculpas, né? Primeiramente, irmãos, essas desculpas, elas, se você ler rapidamente, não conhecendo a cultura da época, dá a impressão que essas desculpas, Jesus citou elas assim como se fossem desculpas bobas. Inclusive, enquanto eu pesquisava para ministrar aqui para vocês, eu vi um pregador, inclusive tenho muito respeito por ele, dizendo exatamente isso, que essas desculpas eram bobas. Isso me levou a orar, para saber se isso aqui, o que Jesus queria transmitir era que as desculpas eram esfarrapadas, entre aspas. Mas não é bem isso não, sabe, irmãos? Orando eu percebi detalhes que vão nos enriquecer nesse conhecimento nessa manhã. Amém. Primeiramente, eu não acredito que, sendo essa parábola a respeito das bodas ou a respeito da festa celestial, porque será este o significado desta parábola, né? O grande banquete celestial, ou a grande festa, ou a festa da salvação, a vida eterna, né? Eu não acredito que Jesus ia usar desculpas esfarrapadas no seu contexto. Verdade. Então vamos entender. Verso 18. O primeiro dá a desculpa dizendo que comprei um campo e preciso inspecioná-lo. Veja, algumas Bíblias traz a palavra terreno. Alguém aqui? Tem terreno? Pronto. Entenda. O grande erro acontece aqui. Eu ouvi um pregador dizendo: olha, isso aqui é uma desculpa boba, porque quem é que compra um terreno e não vai olhar primeiro? Verdade. Pois é, mas não é bem assim. Porque aqui não é terreno que vai ser comprado para se construir uma casa. Aqui é um campo que foi comprado para ser usado no plantio, no cultivo, na agricultura. O que Jesus está falando aqui é que esse primeiro personagem que dá a desculpa de não ir para as bodas, não ir para o banquete, porque comprou um campo e precisa inspecioná-lo, é porque, irmãos, quando você vai plantar, primeiro você precisa preparar a terra. Você examina a terra, você mexe a terra, você aduba a terra, você ara a terra, você prepara o terreno antes de receber a semente. Esse homem estava dando esta desculpa. Não era uma desculpa esfarrapada, não era uma desculpa boba, era uma desculpa justificável. Glória a Deus. Amém.
Amém. Entenda isso. Jesus não estava dando uma ideia de que as desculpas para o banquete era qualquer coisa. Não. Uma pessoa compra um terreno e a pessoa vive de agricultura. O que ela vai fazer todo dia? Antes de plantar a sua semente, vai cuidar da terra para receber a semente. Verdade. Amém. Aí vem o segundo, que também não é uma desculpa qualquer. Quando ele diz, comprei 5 juntas de bois e preciso examiná-las ou experimentá-las. É o mesmo princípio da agricultura, irmãos. Naquela época, os bois substituíam o que hoje os tratores fazem. O que o trator faz hoje, o boi fazia naquela época. Então colocava lá máquinas, o arado nos ombros do boi e o boi saía, puxando e cortando a terra. Glória a Deus. E se alguém comprava um boi, ou melhor, 5 bois, para usar no cultivo da sua terra, o que ele ia fazer? Ele tinha que cuidar dos bois, tratar os bois, preparar a musculatura, porque os bois tinham que estar fortes, alimentados, saudáveis, perfeitos, para quando chegasse a hora de arar a terra, os bois estivessem bem. Então não é uma desculpa qualquer, não. Esse segundo homem está com uma desculpa correta. Ele está dizendo, olha, eu não vou para a festa, eu não vou para o banquete, porque eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar dos meus bois, porque é eles que alimentam minha família. Verdade. Tá certo? E o terceiro é o que diz, eu me casei. Né? Aí você pensa assim, não, agora sim, essa desculpa é boa, essa desculpa casou. Mas só que quando você olha para a Bíblia, irmão, você não pode compreendê-la a partir da cultura atual, mas da cultura da época, quando ela foi dita, quando ela foi escrita. Então, quando alguém se casava naquela época, era assim que funcionava, rapidinho, certo? 1 ano antes, a pessoa ficava noiva. 1 ano antes. E aí, o noivo, ele ia embora para a casa dele, porque na casa da família dele, ele tinha que construir um quarto, chamado quarto núpcias. E o pai do noivo, era quem dava o aval para o casamento só ser realizado quando aquele quarto estivesse inspecionado pelo pai. No dia do casamento, o noivo ia à meia-noite, e é por isso que Jesus cita aquela parábola das noivas, das virgens, né? O noivo ia à meia-noite e ele arrebatava a noiva da casa de seus pais. Isso era a cultura da época, a cultura judaica. Então, o noivo chegava à meia-noite e dizia, e começava a música, começavam os gritos de alegria, e ele ia lá e tirava a noiva da casa de seus pais e levava direto para a casa dos pais, colocava dentro do quarto de núpcias e só saía 7 dias depois, às vezes. Ok? E do lado de fora estava acontecendo a festa de casamento durante esses 7 dias. O noivo lá, vivendo lá dentro. Ok? Aí 7 dias depois, ou quase 7 dias depois, eles saíam e iam comemorar o casamento com os convidados. Só que a partir daquele momento que terminou a festa de casamento, o noivo tinha uma obrigação para com a noiva. E sabe qual era? A obrigação do noivo era de que ele era agora o substituto do pai da noiva. Ele tirou ela, ele arrebatou ela da casa de seus pais, pois agora ele tem que cuidar do mesmo jeito que ela era cuidada pelos seus pais. Então esse homem que está dizendo aqui, eu me casei, ele está dizendo, na verdade, eu preciso cuidar da minha esposa. Não são desculpas qualquer. Não é qualquer desculpa. É totalmente plausível. Cada uma dessas desculpas aqui. Amém. Completamente. E você precisa entender isso, para que você entenda a parábola. Verdade. Porque, na verdade, irmãos, o que essa parábola está nos transmitindo é que as pessoas estavam trocando a honra de estar no banquete pelos afazeres do dia a dia. Esse é o X da questão. As pessoas estavam trocando a honra de estarem com o Senhor da festa para irem cuidar do seu campo, do seu boi, de sua família. Ou seja, as desculpas eram plausíveis, eram corretas, mas eram como uma ação de dizer, eu não vou honrar o teu convite. Eu estou recusando o seu convite. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Agora, abri um parênteses aqui, nem quero entrar na aplicação, mas já abrindo um parênteses.
Não parece com as desculpas de hoje, não, irmãos? Verdade. Vocês perceberam isso ou só eu? Mas eu não vou fazer a obra de Deus porque eu tenho que cuidar da comida de casa. Eu não vou fazer a obra de Deus ou ter comunhão com Deus porque eu tenho algo mais importante para fazer. Eu tenho algo mais urgente para fazer. Pois é, irmãos. Pensa nisso, pensa nisso. Verso 21. O servo voltou e informou a seu senhor que tinha dito. O que tinha dito. Ele ficou o quê? Furioso. E ordenou: vá depressa pelas ruas e os becos da cidade e convide quem? Os pobres, aleijados, cegos e mancos. Nesse verso 21, irmãos, a primeira coisa que nos chama a atenção é que o dono da festa foi irado, hein? Ele ficou com raiva, ficou furioso, porque os convidados recusaram, e isso era visto naquela época, eles recusaram o convite, e isso era visto naquela época como um insulto, você sabia? Veja só, imagine que você convida alguém que você tem apreço, que você tem amizade, você convida para o seu aniversário, ou para o seu casamento. E eu passei por isso no meu casamento. Tinha uma pessoa que era um amigo de adolescência até a vida adulta. E no meu casamento eu disse assim: fulano, está aqui o convite. Eu lhe entreguei aquele convite bonito de casamento. No dia do casamento, a única coisa que ele fez foi enviar um presente. Como se enviar um presente substituísse a presença dele. Naquele dia, eu perdoei ele, mas não teve mais relação de amizade. Até porque eu entendi que ele era do mundo e não queria servir a Cristo como eu, e queria distância. Mas eu me senti, não insultado, mas desonrado. Porque eu fiz o convite para algo tão importante na minha vida e a pessoa não compareceu. Alguém aqui já passou por isso, irmãos? Amém. Pois é. A festa está preparada, disse o dono da festa para o seu servo: sai depressa e começa a trazer gente para encher a minha casa. Vamos ver, verso 22. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras. Insista, em algumas traduções, obriga-os com todos os que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Glória a Deus. O Senhor preparou o banquete, mandou o seu servo ir chamar pessoas para participar do banquete. Entenda, essas pessoas aqui chamadas para participar do banquete não são aqueles que foram primeiramente convidados. São os convidados de segunda instância. E esses convidados de segunda instância ainda não conseguiram completar o banquete. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época a festa só começava depois que todos os convidados chegassem e todos os lugares reservados estivessem completos. Não era como hoje, que a gente vai começando e vai chegando um, e o atrasado, e o super atrasado, e aquele que só chega na hora do final, né? Não é assim. Naquela época ficava todo mundo esperando o atrasado. Vocês estão aqui? Amém. E aí, o Senhor tem a intenção de que a sua casa fique cheia. E Ele manda novamente o servo ir buscar, e agora Ele manda buscar realmente obrigando as pessoas a virem. Obriga-os a vir, insista com eles, obriga-os a entrar, porque a festa só vai começar quando eles chegarem. E Ele tinha o desejo de que a casa estivesse cheia. Amém. Ok? Verso 24. Há um detalhe importante aqui. Pois nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Aqui, irmãos, é uma palavra de juízo que está inserida no final da parábola. Uma palavra de juízo para com os judeus, mas não apenas, é uma palavra direta para os judeus, mas não apenas para eles, mas para todo aquele que recusa o convite do Senhor para o banquete. E os judeus daquela época estavam agindo assim, recusando o convite, né? E Jesus diz: olha, nenhum dos que foram convidados primeiro, ou seja, os que rejeitaram o convite, nenhum deles provará do meu banquete. Louvado seja Deus. Amém. Vocês estão por aqui? Amém.
Vou agora claramente explicar essa parábola. Primeiro, esta parábola aponta para os judeus que rejeitaram a mensagem de Cristo. Ou seja, eles são os primeiros convidados, os que simplesmente disseram: não, temos algo mais importante para fazer. Alguém está me entendendo? Amém. A festa aqui, ou o banquete, representa o Evangelho de Deus, que é o banquete celestial, que é a festa da salvação, que também simboliza a comunhão com o Senhor da festa, ou seja, a comunhão eterna com Deus. Aleluia. No céu, irmãos, é festa o tempo todo. No céu é banquete o tempo todo. Na eternidade será uma festa. O simples, ou melhor, não permita dizer de novo, não o simples, mas o grande fato de estarmos na presença de Deus. Amém. Será festa, irmãos. Verdade. Outra verdade que está contida na parábola é que a recusa, dos convidados é vista como uma desonra. Muitos, naquele momento, disseram: estamos ocupados com a nossa vida, sem tempo, sem disponibilidade. O chamado de Cristo à salvação foi então direcionado para aqueles que não tinham sido primeiramente chamados. Cadê os crentes? Amém. Vamos lá. Jesus nessa parábola está dizendo: os que primeiro foram convidados recusaram o convite. Então agora, está aqui os primeiros convidados. Então agora, direciona o convite para os outros que estão aí pela rua perdidos. Traga eles para a minha festa. Amém, queridos? Amém. E aí quem são esses? São os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. São aqueles que entraram no banquete. Glória a Deus. E eu gosto também quando o verso diz que eles foram chamados, quando eles foram obrigados, dá a ideia de arrebatados, chamados, trazidos, obriga-os a entrar. Olhe para mim, meu irmão. Se Deus não tivesse estendido esse convite para você, você ainda estava nos becos, nas vielas, nas ruas lá fora. Glória a Deus. Mas Ele mandou algum servo e até você dizer: venha, tem um lugar esperando você na minha festa. Louvado seja Deus. E Ele quer que a casa esteja cheia. Vamos aplicar isso na nossa vida. Primeiro, você e eu não fomos os primeiros convidados. Isso também está em João capítulo 1, verso 12. Vê comigo. João 1, 12. Mas a todos, vamos desde o início. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. O contexto aqui diz o seguinte: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Percebe que é exatamente a parábola do grande banquete? O convite foi feito primeiramente para os seus, para o povo judeu, mas não todos, mas a grande maioria, e até hoje, não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom dia, filho e filha de Deus. Amém? É com você que a palavra está falando. Segundo, não seja como estes que foram convidados e desprezaram o convite. Muitos judeus desprezaram a mensagem de Cristo naquela época. A pergunta é: você que está aqui, você que está em casa, você tem desprezado o convite para a salvação? Você tem recebido há muitos anos, há meses, durante o percurso da sua vida, o convite: venha para a salvação, venha para Cristo, arrependa-se dos seus pecados, e você tem desprezado esse convite? Pense bem, se você tem desprezado esse convite, você não vai entrar no banquete celestial. É verdade. Né? Mas também tem um aspecto relevante para nós que somos cristãos, que confessamos fé em Jesus Cristo. Será que muitos de nós não têm desprezado o convite à comunhão com o dono da festa? Vamos lá, irmãos.
Será que Deus não fala com o seu povo dizendo: ore, adore, me busque, fale comigo, me ouça, leia a minha palavra, tenha tempo de intimidade, de oração comigo? E muitas vezes o próprio povo de Deus tem desprezado esse convite. Verdade. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Desprezar esse convite é algo muito sério. Verdade. Glória a Deus. Amém? 3. Terceiro ponto. Quem somos nós nessa parábola? Nós somos esse povo lindo chamado pobres, aleijados, cegos e mancos. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, qual é a diferença de aleijado para manco? Muita gente não sabe, né? Mas é simples a diferença. Então, somos nós estes que são os que receberam o convite secundário. Somos nós que atentamos para esse convite e dissemos: eu quero estar lá, eu quero ir. E para o Senhor da festa, Ele nos via dessa forma. Essa era a nossa forma antes de entrar no banquete. A nossa forma era pobres, aleijados, cegos e mancos. A diferença é que o aleijado não anda de jeito nenhum, né? E o manco, ele anda manquejando. Verdade. Quarto ponto. Devemos ser imensamente gratos por isso. Glória a Deus. Por quê? Porque o nosso Pai mandou nos buscar. Agora perceba o que a parábola diz. Diz assim a parábola, né? Busque, quando o Senhor da festa fala com os servos, ele diz assim, né? Busque pessoas para o meu banquete, para a minha festa. Busque essas pessoas na casa deles, não é isso? Amém. É não, gente. Preste atenção, está escrito lá: busque ele nas ruas e nos becos. Você sabe quem é que mora na rua e no beco? O mendigo. É verdade. Pastor, peraí, quer dizer que Deus me considerava? Vamos lá: pobre, aleijado, cego, manco e ainda mendigo. Exatamente. Por quê? Porque você nunca tinha tido acesso à riqueza que Deus considera riqueza, a palavra dele próprio. Amém. Por isso é pobre, cego e nu sem essa palavra, sem essa riqueza. Então, bom dia, queridos ex-mendigos. Amém. Olha aí para o irmão que está ao seu lado. Tem gente que odeia quando a gente diz isso: olha para o irmão que está ao seu lado, mas aqui, pelo menos nessa manhã, só estão os irmãos que se conhecem. Então, dê uma boa olhada para ele e diga: bom dia, ex-mendigo. Amém? Amém. 5. Foi? Amém. 5. No verso 22, diz assim: ainda há lugar. Quando ele manda os servos ir mais uma vez buscar pessoas. Provavelmente, irmãos, isso representa um tempo a mais para a pregação do Evangelho. Então veja só, né? Quanto tempo faz que o Evangelho vem sendo pregado? O Evangelho de Jesus Cristo. 2.000 anos aproximadamente, quase 2.000 anos já. E antes disso, o Evangelho no Velho Testamento é considerado, o Evangelho também é considerado palavra de salvação. Amém. Então, irmãos, esse ainda há lugar, vai novamente dar a ideia de o Evangelho sendo pregado num alcance maior, ok? Glória a Deus. É o Senhor da festa dizendo com todo o seu coração de amor e de misericórdia: vá pelas estradas e busque os meus filhos que estão longe. Isso me faz lembrar quando Jesus disse: vão por todo o mundo e preguem o meu Evangelho a toda criatura. Vai mais longe, que a casa ainda tem lugar, o banquete ainda tem lugar. Vai mais longe, vai até o Brasil, lá do outro lado do mundo. Bem lá nos confins mesmo, né? Louvado seja Deus. Porque o sexto ponto: porque eu quero que a minha casa esteja cheia. Aleluia. Aqui nós vemos a expressa vontade de Deus. Irmãos, Deus, você vai se alegrar com isso. Quando você chegar no céu, irmão, você não vai pensando que vai ser como a gente vê nos filmes, não. E a gente chega e tem, assim, sabe, muito branco, muito espaço vago. Meu irmão, você está enganado, você não leu na Bíblia. Meu irmão,
O Senhor está dizendo que Ele quer a casa dele cheia. Deus gosta da casa dele lotada. É reino lotado. Amém. Ok? Aleluia. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 5, Deus falando com Abraão, aí Ele diz assim, ó: Abraão, né? Olha para o céu e conte as estrelas, se você for capaz. Este é o número de seus descendentes, dos descendentes que você terá. Glória a Deus. Aleluia. Os que são da fé são da descendência de Abraão. Alguém aqui é da fé? Alguém crê em Jesus? Pois é, irmãos. São tantos que, como as estrelas, é impossível de contar. Entenda. Não sei, irmão, como é que vai ser isso, mas quando você chegar no céu, não vai conseguir contar quantas pessoas estão lá. Amém. Se você chegar para um anjo e disser assim: anjo, quantas pessoas tem aqui? Ele vai dizer: não pode saber e eu também não sei, só quem sabe é o Pai. É verdade. Não tem como contar porque, por causa dessa promessa. Louvado seja Deus. Alguém se alegra com isso, irmãos? Ô glória, às vezes a gente chega, irmãos, em determinados lugares que queríamos que estivesse cheio, mas estão vazios. Mas no céu não vai ser assim, irmão. O banquete celestial, a festa da salvação, a festa eterna, a casa vai estar cheia, cheia. Incontáveis pessoas. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus.